O que é salvação? Fica aí, vamos falar sobre isso direto ao ponto. Ok, o que é salvação, tá? Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui um texto bíblico do Evangelho de Marcos, para a gente começar a entender isso aqui. Diz lá em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ok. Vamos começar a falar sobre o que vem a ser salvação a partir de algumas perguntas. Eu anotei algumas aqui, eu vou ler aqui na minha colinha e a gente vai conversar sobre isso. Bom, primeiro, do que tenho que ser salvo? O texto bíblico ele vai nos dizer, vai nos falar acerca de uma proposta de pregar, né, o evangelho. O que é o evangelho? São as boas novas, ok? Então, a partir desse momento em que essas boas novas começam a ser anunciadas, então ele diz, olha, quem crê e for batizado vai ser salvo. Ok, então dá-se a entender que essas boas novas que estão sendo comunicadas vão despertar na pessoa que a escuta, na pessoa que está ouvindo essas boas novas, que é o evangelho, o entendimento sobre algumas coisas. Em quais seriam elas? Aí a gente começa a entender do que, de fato, eu preciso ser salvo. As boas novas, elas falam de uma mensagem de resgate a alguém que se encontra perdido, alguém que está em uma condição de condenação. Essas boas novas, elas trazem uma informação, elas trazem uma verdade sobre um Deus de amor que decidiu enviar o seu filho para que assumisse a responsabilidade, ou melhor, a culpa, assumisse ali o peso da desobediência, tá? A fim de que esse a quem cresce nessa ação do Filho de Deus fosse beneficiado com a possibilidade de se tornar filho de Deus novamente, de voltar a um estado original projetado por Deus. Então, quando a gente fala sobre salvação, o Evangelho está falando acerca de uma realidade exposta, de uma condenação que estava sobre o homem, e a partir do momento que este homem crê nessa boa nova, nessa boa notícia que está sendo dita, que foi Jesus vindo como homem, filho de Deus, Jesus vindo como homem, morrendo na cruz para assumir a minha culpa, para assumir os meus pecados e me propondo uma nova vida, me propondo um novo caminhar para que eu possa novamente ser reinserido na família de Deus, voltar a Deus e entregar o governo a Ele. Então a salvação, ela serve para mim como uma ação de resgate da parte de Deus por meio de Jesus, para me resgatar, para me salvar dessa condição de condenação a qual eu estava. Então, eu estou sendo salvo do quê? Da condenação, da situação condenatória da qual eu estava pertencente ali, em decorrência de algumas coisas que nós vamos falar na sequência aqui. Um segundo ponto, por que eu sou penalizado por um erro que eu não cometi? Bom, a questão da salvação, como eu já falei, é uma condição condenatória que eu me encontrava, em decorrência daquilo que nós chamamos de pecado imputado, que é um pecado que ele vem de um processo geracional a partir de Adão. Então, todos os filhos de Adão, todo aquele que é nascido de Adão e toda a humanidade com a exceção de Jesus, toda essa humanidade ela já nasce com essa herança adâmica de uma condição de desobediência que eles praticaram lá no Éden. Aí nós vamos pensar, mas por que eu estou sendo penalizado pelo erro que Adão cometeu? Bom, Adão ele deu início a um processo de queda, é verdade. Ele deu início a um rompimento entre o homem, a terra e Deus.
toda a Terra e a humanidade entraram em um processo de colapso, de desordem, de desarranjo, em detrimento da queda, né? Porém, Jesus, né, e muito antes de Cristo, na verdade, vir encarnado, mas desde o Éden, logo após o processo da queda, Deus já apontou um caminho de correção desse mal que foi ali praticado por Adão. Ele fala, olha, da sua semente, falando para Eva, da sua semente nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. E dali por diante, então, Deus começa a revelar o plano de salvação durante todas as dispensações pós o período de queda, apontando, sabe, para esse processo de salvação, para essas boas novas. E desde lá, todo homem que se arrependeu dos pecados, em primeiro lugar, da condição aberta lá por Adão, qual foi? O autogoverno. Esse foi o pecado original. Então, a minha decisão de querer gerir a minha própria vida independente de Deus. Então, todo homem pode dizer, não, eu não quero isso, eu quero voltar a confiar a minha vida e os meus caminhos ao Senhor Deus. A partir do momento que você faz isso, você quebra esse laço aí de pecado adâmico e entrega a sua vida novamente a Jesus, né? Como diz o texto de Marcos, crendo e sendo batizado. O batismo como um ato profético, público, de confissão de fé, de confissão de uma nova fase da sua vida, né? E agora, eu preciso ainda ser salvo, mesmo depois desse processo, a minha salvação, ela está em crescimento, ela está em progressão. Por quê? Porque mesmo tendo sido resgatado do pecado adâmico, quando nós cremos, entregamos a nossa vida para Jesus, ainda há a ideologia, tá, implantada a partir do momento da queda por Satanás no contexto da humanidade, que eu preciso ser salvo também. Dia após dia, a minha salvação está se efetivando quando eu me separo da ideologia mundana, que vem de Satanás, que é anti-Deus, anti as coisas e o pensamento de Deus, e alinho a minha mente, o meu coração e a minha vontade a fazer aquilo que Deus quer, aprova e concorda. E eu descubro isso através do entendimento das Escrituras Sagradas. Como posso ser salvo, pastor? Como o texto diz, você precisa crer. Crer no quê? Que Jesus, ele veio para assumir essa culpa daqueles que o confessam como Senhor e Salvador e entregam seus caminhos a Ele. Então, se eu crer e for batizado, e ser batizado fala sobre isso, uma iniciação numa nova vida, então eu vou ser salvo. Então, eu não preciso de nenhum tipo de ação até aqui para que a minha salvação se opere. Eu preciso crer, ok? Qual é a garantia da minha salvação? A garantia da nossa salvação é Jesus ressurreto. Então, exatamente como ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, mostrando que a morte e o pecado não tinham poder sobre ele, nós estamos garantidos também que a morte e o pecado não mais terá poder sobre nós, desde que andemos nos caminhos que Jesus nos mostrou a andar. Se assim fizermos, estamos certos e convictos que a nossa salvação está garantida e guardada em Jesus, se andarmos nos seus caminhos, como ele mesmo diz. Se você for fiel até o fim, então você vai ser salvo. Amém? Deus abençoe. Salvação. O que é salvação? Direto ao ponto.